Olá pessoal, vamos dar início às nossas aulas de conjuntos numéricos, assunto do primeiro ano, tá? Começando com os números naturais, conjunto dos números naturais, certo? Usado para contar e registrar quantidades. Havia-se a necessidade de o homem passar de nômade a sedentário, então havia necessidade de começar a contar os animais que eles possuíam para não perder. Então eles faziam uma relação entre uma pedra no buraco para um animal que fosse pastar. E ao retornar, ele retirava aquela pedra. E daí ele teria a certeza de que todos os seus animais teriam voltado, né? Então, veja aí, começa a necessidade de contar. A representação de conjuntos naturais, certo? Olha, o conjunto dos números naturais, representado por chaves, tem essa letrinha aqui, ó, N, que é um N, mas é um N que a gente não usa no nosso dia a dia, né? É um N diferenciado. Ele é composto, esse conjunto, pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aí não para mais nunca. Eu escrevo até o 9 porque aí eu mostro a vocês que estes números aqui, ó, estes algarismos, formam todo e qualquer número, tá certo? Depois postarei um vídeo aí para mostrar que o 0 foi o último número a ser inventado, tá certo? O último algarismo a ser inventado. Sucessor, antecessor e subconjuntos importantes dos naturais. Vamos ver isso aí. Sucessor. Sucessor de um número qualquer n é um número n mais 1, que também é natural. Olha só. Eu quero o sucessor do número 5. Basta eu somar 1 a esse número 5 que eu chego ao sucessor, o 6. Eu quero o sucessor do número 12. Basta eu somar 1 que eu chego ao sucessor dele. 12 mais 1, 13. 13 é o sucessor. Tá certo? Bem simples a ideia, né? E todo número natural que eu imaginar somando 1, ele continua sendo natural. É uma propiedadezinha que eu não comento aqui, mas vou falar. Os números naturais, ele é fechado para a adição, tá certo? Apenas para a adição. E já já a gente vai ver agora por que não é fechado para a subtração. Se um número m é o sucessor de algum número natural n, temos que n é o antecessor de m, é o que vem antes de m. Como a gente fez o sucessor do 5 somando mais 1 e chega ao 6, para eu sair do 6 e ir para o antecessor, basta subtrair 1. Ou seja, 6 menos 1, eu chego no 5. O seu número que antecede, vem antes, certo? Observe aqui que nós temos, neste caso, temos essas duas formas de escrever aqui, ó. M sendo o sucessor de N e N sendo o sucessor de M. Olha só. A partir dessa primeira aqui, eu posso chegar na segunda equaçãozinha aqui, ó. Tá? Basta que eu faça a subtração de uma unidade, em ambos os membros. Ó. Tá? Feito isso, este 1 mais 1 aqui, ó, ele cancela com esse menos 1. E no segundo membro eu vou ter n. Já no primeiro membro eu iria ficar com m menos 1. E isso daqui não altera em nada essa nossa segunda equação. Eu costumo falar em sala de aula
aquela história dos irmãos gêmeos, né? João é igual a Pedro, logo Pedro é igual a João, tá certo? A ordem da igualdade aí, do primeiro e do segundo membro, não vai surtir efeito nenhum, não vai interferir, tá certo? Observação importante aí. Vamos ver o que é que nós temos de observação aí importante. Observação importante. O zero não sucede nenhum número natural, ou seja, ele é o único número que não possui antecessor. Por isso que não é fechado para a subtração. Se fosse fechado para a subtração, eu poderia pegar, por exemplo, 0 menos 1, iria dar um número natural, tá? É uma das justificativas. Outra justificativa, eu poderia pegar 10 menos 100. Teria que ser fechado. Para ser fechado, teria que essa subtração, 10 menos 100, ser um número natural, tá certo? Então, nós chegamos a um primeiro número, né? O primeiro número natural é o zero. Antes dele não existe. Então, por isso que a subtração não é fechada, tá? Vamos lá. Escrevemos os naturais apenas como sucessor. Ah, essa daqui é legal, hein? Olha só. Eu posso escrever todos os números naturais apenas somando mais um. Veja aqui. Poderíamos escrever o conjunto dos números apenas usando a ideia de sucessor. Eu tenho 0 primeiro número, certo? Somando mais um, eu vou ter 0 mais 1, que é 1. Beleza? Acompanha. 0 mais 1, sabemos que é 1. Se eu pegar agora esse 0 mais 1, que está bem aqui, ó, e colocar aqui embaixo, ó, 0 mais 1, mais 1 novamente, eu vou ter o sucessor dele. Quem é o sucessor dele? É o 2. 0 mais 1 vai dar 2. Pronto. Agora eu vou pegar novamente esse cara daqui, ó, jogá-lo aqui embaixo e somar uma unidade. E daí eu vou ter 0 mais 1 mais 1 mais 1, 3. E assim por diante. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Vou esconder isso para ficar com mais espaço. Subconjunto dos naturais. Quais são esses subconjuntos? Vamos ver. Natural não nulo, olha, é representado pelo nosso N asterisco. É o mesmo Nzinho dos naturais, só que ele tem uma diferençazinha. Aqui no canto superior direito tem um asterisco. E veremos que todo conjunto que tiver um asteriscozinho à sua direita e acima, ele estará excluindo o zero. E daí nós vamos ter, tirando o zero, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Nós vamos ter também o conjunto dos números pares. Olha que interessante aqui, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Veja, aqui nós representamos os números por entre chaves e utilizando a reticências. Por quê? Porque deixou subentendido que é o múltiplo de 2, tá? Vocês já aprenderam isso lá no 6º ano. Eu posso também representar esse conjunto por uma lei de formação. Tá aqui a lei de formação. 2n's, em que n é um número natural. 2n's tal que n é um número natural. Os números ímpares. Os números ímpares vai ser 1, 3, 5, 7, 9,
que é que eu vou fazer? Basta que eu, para sair de um par e chegar a um ímpar, basta que eu some 1, no caso dos naturais. 0 mais 1, tá? 2 mais 1, 3. 4 mais 1, 5. E assim por diante. A representação por meio de uma lei de formação está aqui. 2n mais 1. É um número par, 2n's, né? 2n's é um número par. Quando eu somar 1, eu estou saindo do par para o seu sucessor, que é um número ímpar. Tranquilo até aí? Bem, vamos agora para o próximo conjunto. O conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros. Vamos ver o que é que nós temos aqui. O conjunto dos números inteiros, z, olha aí o zzinho também é diferenciado, tá? Esse z é um zzinho que tem duas barrinhas ali no meio. Z é formado pelos números naturais não nulos, ou seja, quem são os números naturais não nulos? 1, 2, 3 e assim por diante, né? Seus opostos ou simétricos, ou seja, quem é o oposto de 1? Menos 1, ou simétrico, eu posso também chamar. Quem é o simétrico de 3? Menos 3, e assim por diante. E o zero, tá? Dessa forma, podemos representar da seguinte forma. Z, olha que interessante aqui, ó. Nós temos o zero, tá bem aqui embaixo, ó, como já foi comentado aqui. O zero, opa, deixa eu voltar aqui. Nós temos o zero. Aqui, à nossa direita, nós vamos ter os naturais não nulos. E à nossa esquerda, nós vamos ter os inteiros negativos, os simétricos, né? Ou opostos dos naturais positivos, dos naturais não nulos. Observe, quem é, no caso, quem é o simétrico de 3, menos 3? Observe também que aqui nós temos uma reticência para o lado esquerdo. É lógico. Se eu não tenho aqui o último número, né, não consigo determinar o último número aqui à nossa direita, logo, qualquer número que você escreva aqui à sua direita, ele vai ter o seu simétrico ou oposto à sua esquerda. Então tem que ser infinito também. Tranquilo? Vamos lá. Oposto de um número inteiro e algum subconjunto dos números inteiros. Vamos lá. Dizemos que um número m e n são opostos quando a soma é zero. Lógico, veja bem, se eu somar aqui 2 mais menos 2, vai dar 0. 3 mais menos 3 vai dar 0. Se eu pegar aqui menos 10, quem é o oposto dele? O 10. Menos 10 mais 10 vai dar 0. Exemplo. 1 é o oposto de menos 1, pois 1 mais, aí entre parênteses, menos 1, porque não pode ficar junto o mais e o menos, igual a 0. 5 é o oposto de 5. Menos 5 é o oposto de 5, pois menos 5 mais 5 é 0. Em geral, o oposto de um número natural, n, é o número natural menos n. Basta colocar o sinal de menos. Tá certo? Por exemplo, o oposto de menos 5, eu vou ter menos menos 5. Lá no 7º ano, é visto isso, o menos sendo como a palavra oposto, né? É visto dessa forma. Tá legal? Vamos lá, continuando. Conjunto dos números inteiros não nulos. Vamos lá para eles. Olha aqui, nós representamos também por Z asterisco. Olha, interessante.
nós vamos começar a ver esses asteriscos novamente. Tá certo? No canto superior direito. Outra coisa, como ele quer não nulo, eu simplesmente tiro o zero, que nem é positivo nem é negativo, né? E daí eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, tudo para a direita, né? Como os naturais, né? Não nulos. E para a esquerda, os simétricos a esses naturais não nulos. Uma outra forma de representar esse mesmo conjunto é utilizando aí a ideia de por meio de lei de formação. Ó, ele diz aqui, ó, n pertencente a z, tal que n é diferente de zero. N é um número natural e n não pode ser zero. Próximo. Conjunto dos números não negativos. Observe que esse daqui é não negativo. Não negativo tem um negocinho aqui que a gente tem que ver. O zero. O zero é negativo? Não. É positivo? Não. Ah, então os nãos negativos inclui o zero. Quem é os números inteiros não negativos? Bem, outro detalhe que que eu esqueci agora de comentar logo de início é que ele tem um maisinho, ó, na base aqui, ó, direita, tá? Quem é? Quem são esses números? Quem é esse conjunto? O 0, o 1, o 2, o 3. Isso daqui é igual ao conjunto dos naturais. Então, de cara, sabemos que os números naturais é um subconjunto dos números inteiros, tá certo? Desde o início, quando ele fala os naturais não... aqui do início. Os naturais não nulos, mais o zero, mais os negativos, os simétricos, né? Então, vejam bem. Outra forma de representar esse conjunto é por meio da lei de formação. Ele diz n pertencente a z, tal que z é maior ou igual que zero. N é um número inteiro e n é um número inteiro maior ou igual a zero. Próximo. Conjunto dos números inteiros não positivos. Entra o zero novamente, tá? Porque o zero não é positivo. E também nem é negativo, ele é neutro. Então tá aqui, ó. Observe novamente que o z ele tem aqui no cantinho inferior um menos para representar os inteiros negativos, certo? Não positivos, né? Quem são esses inteiros não positivos? O 0, o menos 1, o menos 2, o menos 3 e não para mais nunca, né? Como posso representar pela lei de formação? N pertencente a Z, tal que N é menor ou igual a zero. Próximo. O conjunto dos números inteiros positivos. Ah, aqui é positivo. O zero não é positivo. Então o zero não vai poder entrar. Por isto, por esse motivo, nós temos aqui nesse Z o asterisco superior e o maisinho aqui no inferior, tá? E daí nós vamos ter os naturais, não nulos, ó. Tá certo? Outra forma de representar esse conjunto é pela lei de formação. N pertence ao Z, tal que N é maior do que zero. O conjunto dos números inteiros negativos, novamente o zero não entra. Observe, ele tem aqui em cima o asterisco e no canto inferior direito, um menos. Quem é que vai ser? O menos 1, menos 2, menos 3. Todo número menor do que zero. Por isso, que na sua lei de formação aqui, ó,
nós temos aí dizendo, são os n's pertencentes a z, e tal que n é menor do que zero. Continuando. Conjunto dos números inteiros pares. Olha, os números inteiros pares. Parecido com os naturais. Na verdade, é a mesma lei de formação. Tá certo? Bem, se eles são pares, observe que eu tenho o 0 é par, o 2. O menos 2 também é par. É o simétrico, né? Do 2. Então, a ideia de par é quando um número que você divide por 2 e dá resto zero. Então, isso daí é fato. O menos 4 dividido por 2 dá menos 2. E o resto, zero, né? Então, tá aí. 2n's, tal que z, tal que n pertence a z. O conjunto dos números inteiros ímpares. Olha, pessoal, um detalhe interessante aqui, tá? Eu não coloquei, mas eu vou comentar. Muita atenção. Eu posso representar um número ímpar sendo 2n's, ou seja, um número par, mais 1. Mas, nos inteiros, eu também poderia pegar aqui, ó, no lugar desse mais, colocar um menos. Porque tanto eu tenho números positivos, quanto eu tenho números negativos. E aí, o sinal menos vai permanecer no conjunto, tá certo? É a propriedade do fechamento. Ó, o conjunto inteiro, eu não comentei aqui, mas ele é fechado na adição dos naturais e é fechado na subtração. E também na multiplicação, tá? Se eu pegar dois números inteiros quaisquer e multiplicar, eu vou obter um número inteiro. Fácil de ver isso. Em outra aula, possa ser que eu venha a demonstrar isso, mas é bem simples. Não é fechado para a divisão, né? Mas ele é fechado para a adição, para a subtração e para a multiplicação. Vamos dar continuidade. Nós vamos ter o 1, o menos 1, o 3 e o seu simétrico, o 5 e assim por diante. Tá certo? Vamos ver aqui o que é que nós temos. Observação final. Se n pertence a z, então 2n's mais 2 é par. Lógico. Olha só. Lá do oitavo ano, em fatoração de polinômios, nós temos aqui termos comuns, né? Colocar um termo comum em evidência. Quem é esse termo comum? Um número 2. Daí, ó, observe que n mais 1 vai ser um número inteiro qualquer. Suponha que ele fosse aí um número, que eu chamo esse número aqui, ó, de t. E daí eu vou ter... Opa, desculpa aí. De t. Então, ó, tá aqui. Agora sim. Então, agora eu vou ter 2 vezes t. 2 vezes um número. É um número par. Tá certo? Aqui embaixo, nós vamos ter, se n é inteiro, então 2n mais 5 vai ser igual a um número ímpar. Por quê? Porque ele vai colocar 5 é o mesmo que 4 mais 1. Certo? Deixa eu me trocar aqui. 5 é igual a 4 mais 1. Pronto. Então, eu posso escrever dessa forma. 2n mais 4, separar aqui, ó. E daí eu vejo que esses dois... Daí eu vejo que esses dois aqui, ó, tem um termo comum, porque 4 eu posso escrever sendo 2 vezes 2,
e colocar esse termo em evidência, que será o meu 2 aqui embaixo. Tá? Colocando 2 em evidência, eu vou ficar com 2n, 2 que multiplica n mais 2. Observe que se eu fizer a distributiva, volta ao que está aqui circulado em vermelho. Tá certo? Quando eu tenho 2 que multiplica n mais 2 aqui, novamente, este é um número que eu posso escrever aqui, ó, sendo representado pela letra T. Então, eu vou ter 2t mais 1. Logo, é um número ímpar, como a gente viu. Um detalhe aqui que eu vou chamar a atenção novamente é para 2n mais 5. Ele também pode ser 2n menos 5. Tá certo? Na verdade, pode ser com aqui esse número, pode ser 5, 7, qualquer número ímpar. Eu vou fazer sempre o número par mais 1. Um número mais um número par mais 1 é o número ímpar, né? É o sucessor do número par. Se eu também fizer menos 1, dá o sucessor, tá certo? Ou o antecessor, na verdade, aí, né? Mas vai continuar sendo um número inteiro. Então, pessoal, espero que tenham gostado e fica para a próxima aula. Agora, os números racionais, exercícios e, posteriormente, os irracionais e os reais. Tá? Até mais.